Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco, que sejamos todos bem-vindos aqui a mais esse evangelho online aqui do nosso Centro Espírita Capitão Vendramini. Mas antes, da mensagem da noite, vamos aqui a alguns avisos e logo depois vamos abrir esse estudo com uma prece. Lembramos que toda terça-feira nós estamos aqui no nosso canal do YouTube às 19 horas realizando o nosso Evangelho no Lar. Uma leitura de um livro edificante, que é o livro Fonte Viva, e posteriores comentários ali e esclarecimentos. Aos domingos nós continuamos com as nossas palestras públicas, sempre começando ali às 19 horas até às 20 horas, com a recepção de passe individual ao final da palestra, e também aos domingos às 19 horas nós temos o evangelho infantil, evangelização infantil. Enquanto os pais estão ali na palestra pública, os filhos, as crianças estão lá embaixo sendo evangelizados pelas evangelistas. Vamos então nos preparar para a leitura e comentários edificantes da noite de hoje, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em prece. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, que o Senhor possa nos permitir estarmos aqui neste momento em Seu nome, que possamos estar aqui sempre na companhia dos amigos espirituais e com eles acompanhar essa mensagem de Emmanuel, para que a gente possa cada vez mais ter essa fé mais raciocinada, uma fé baseada como a doutrina espírita em ciência, filosofia e religião. Dai-nos então a permissão de iniciar a leitura dessa noite. Que assim seja. Bom, então vamos começar. Esse é o item 147 do livro Fonte Viva, cujo título é Refugia-te em Paz, de Emmanuel, do Espírito de Emmanuel, através do nosso Chico Xavier. E ele começa com Marcos capítulo 6, versículo 31. Há muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Parece nos dias atuais, As nossas correrias, a gente não tem tempo para nada, E isso da época de Cristo, hein? E vem o texto de Emmanuel. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimentação espiritual. Inúmeras pessoas atravessaram a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidades emocional e regressam com um tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras e arrastamentos científicos. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas, mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação,
nem algum pedaço de natureza física onde repousas do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Então, lição belíssima, né? Como sempre, de Emmanuel para nós, através do Chico. Vamos aqui a pequenos pedaços desse texto para a gente poder ali comentar essa maravilha. Interesses mediatistas, a gente está muito envolvido, né, nesses interesses do plano material. Então, tudo para nós é a matéria, a matéria, a matéria, é para conseguir isso, para poder trabalhar mais um pouquinho, para ter mais um pouquinho, para comprar mais um pouquinho, mas nós não nos dedicamos para nós aquele alimento espiritual, o pão espiritual que Jesus sempre nos falou. Ou seja, qual é o tempo que a gente tem para poder ir numa casa, né, religiosa, para poder orar, mesmo ficando na nossa casa, qual o tempo que a gente para poder fazer uma oração? A gente está ali, né, como a gente acabou de falar, como ele dita aqui, ó, famintas de ouro, né, só procurando dinheiro, 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 mas ao mesmo tempo não está satisfeito, porque não é isso, não é o nosso objetivo aqui, nos enriquecer de matéria. Nosso objetivo aqui é evoluir espiritualmente. Como a gente foge do nosso objetivo, a gente está ali sempre carregado de desilusão, se a gente está sempre procurando apenas a parte material. Sedentas de novidade emocional e emoção, é isso, é aquilo, mas no final a gente está sempre ali naquele tédio destruidor, porque não consegue preencher verdadeiramente, né, a nossa vida. Mais uma vez, por quê? Porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é alimentar o espírito, né? Quantos templos, né, quantas casas religiosas nós temos em todas as cidades aí do nosso Brasil? São muitas. Mas as pessoas estão cada vez mais problemáticas, né? Desencanto nas almas, ou seja, não está alimentando corretamente o espírito. Limitaram espantosamente o esforço humano, isso. Antigamente não, a maioria era aquele trabalho muito bruto, a pessoa passava horas ali, né? Hoje em dia nós temos máquinas, nós precisamos de pessoas, não tantas pessoas com força bruta, mas pessoas que saibam pensar e manejar uma máquina, né? Mesmo assim, com toda essa evolução tecnológica, com toda essa evolução de máquinas, ainda temos guerras, como a gente está vendo aí agora. E dizem que a guerra religiosa, arrastamento científico, a ciência que poderia estar ajudando aí, está trabalhando também para outras vertentes que não são a do ser humano, né? A moral do ser humano. Técnica de produção, né? Quantas técnicas de poder melhorar o plantio, de poder estar cada vez mais retirando coisas da terra, e mesmo assim, quantas pessoas no mundo inteiro, não vou falar do Brasil não, no mundo inteiro estão passando fome, não tem o que comer, não tem o que vestir. Aí a gente pensa, mas que tecnologia é essa que deixa o ser humano ainda sem o que comer e sem vestir? Quantas teorias sociais, vamos fazer isso, regra disso, lei daquilo, e as pessoas ainda estão brigando. Cadê o trabalho espiritual? Cadê o trabalho da alma? Não, é só na teoria. A maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso. É aquela correria, não tem tempo para nada, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. No momento que você tem ali de
descanso, né, do trabalho, está ali sempre tentando curtir a vida. E o trabalho espiritual? E a mocidade está sempre procurando também, né, prazeres, está sempre procurando a parte material. Quero ter o melhor celular, quero ter o melhor computador, quero ter o melhor relógio. Está totalmente desiludida, faltando também esse alimento espiritual para essa mocidade. E nós ainda, a saúde menosprezada e a moléstia, como diz Emmanuel, a gente não cuida da nossa saúde, porque a gente não tem tempo de cuidar da nossa saúde, é o vai e vem, correndo e tal, aí vem a moléstia, ou seja, aí vem a doença do corpo, né? E, como ele acaba ali, com a encarnação perdida, e a desencarnação em desespero, ou seja, você desencarna, chega do outro lado e vai ver que toda aquela missão que você teria que cumprir, toda aquela evolução que você teria que ter, você não fez. Porque você ficou mais preocupado em evoluir materialmente, em ter mais, do que alimentar a sua alma. Você alimentou mais o corpo do que alimentou a alma. Aí vem a desencarnação em desespero. Desespero por quê? Porque em seu íntimo, interiormente, você sabe que você não cumpriu a sua missão. Você não fez aquilo que você deveria fazer, né? Aquele acordo que você fez ao encarnar. Retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Então que a gente possa parar um momento, né, do nosso dia a dia. Pode ser uma casa religiosa, se você não tem tempo demais, vai para uma casa religiosa, vai assistir uma palestra, vai assistir uma missa, vai assistir o pastor falando. Mas aquele tempo onde você para, esquece aquela correria do dia a dia e ali você fica. Ou na sua casa mesmo, você para um momentinho, faz uma meditação, né? Olha para dentro de si mesmo, dá aquela parada, vê o que está faltando, o que você está precisando. Isso é muito importante no nosso dia a dia. Pode ser que fazendo isso, como diz Emmanuel, você não encontre ali, né, ou seja a pessoa mais rica do mundo, mas você está penetrando dentro de si mesmo. Você começa a encontrar uma felicidade, você começa a encontrar uma tranquilidade que nenhuma matéria pode te dar, né? Eu tenho uma pessoa, muitos anos atrás, que era uma pessoa muito rica, né? E essa pessoa tinha um irmão que era espírita. O irmão dele não tinha toda aquela riqueza, era uma pessoa de classe média baixa, né? E esse rico, né, ficava muito revoltado, né? Fala, não, mas o meu irmão fulano de tal, o cara não tem nada ele pega para poder evoluir no caso que ele falava materialmente, né? Mas é um bobão, porque o cara tá sempre rindo, o cara tá sempre feliz, ou seja, ele tinha inveja, porque o outro não tinha nada e estava feliz, ou seja, ele encontrou dentro de ti, né, aquele santuário. Enquanto o outro que tinha tudo, que era muito rico, estava sempre precisando de algo mais, ou seja, não tinha essa tranquilidade, ele não se encontrou dentro dele mesmo. Então olha a inveja ali, porque o outro, né, já tinha se encontrado e não tinha nada, e ele tinha tudo, mas não se encontrou. São os princípios fantasistas da paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Então aquela maioria está fazendo uma coisa que acontece muito no Brasil, né? A maioria faz, você acha que é certo e faz também, né? Parece que a maioria está mandando. Não, vamos parar um pouquinho, não precisa ser igual ao outro, não. Se o outro está querendo ter o melhor carro, está querendo ter a melhor casa para poder humilhar o seu vizinho, você não precisa ser igual, dá o próprio exemplo. E aqui Emmanuel, até coloquei em letras garrafais, Emmanuel termina de uma maneira belíssima. Em certas circunstâncias da experiência transitória podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Eu não estou falando para a gente largar toda a nossa parte material, parar de trabalhar, não. A matéria, o trabalho, o dinheiro faz parte da nossa evolução. Que a gente possa usar essa parte material para a gente poder evoluir espiritualmente, não o contrário. A gente não está aqui para evoluir materialmente, não está aqui para ser a pessoa mais rica do mundo, porque essa riqueza a gente não vai levar do lado de lá, né? Uma coisa que todo mundo fala, né? A parte material vai ficar. Nem seu corpo vai para lá, é só seu espírito. Então, o que está adiantando eu estar aqui? Não estou melhorando meu espírito, só estou ficando cada vez mais rico, mais materialmente sobrecarregado. Mas quando eu desencarno, não levo nada disso para lá, é só meu espírito. A gente começa a pensar, né?
Eu estou aqui para desenvolver, para evoluir, para melhorar o meu espírito, porque é ele que eu vou levar do lado de lá. É ele que eu vou levar para o outro lado. Né? Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e das felicidades reais a que o Senhor te destinou. Se todos nós procurarmos, né, nos encontrar, melhorar espiritualmente, evoluir espiritualmente, exercitar a moral dentro de nós, não vai haver mais guerras. Porque a pessoa vai ser incapaz, né, de pensar em fazer, de brigar com alguém, porque moralmente ela está muito mais evoluída. Né? Então esse é o segredo para nós, para que não haja essas discórdias, para que não haja essas guerras, para que haja realmente a felicidade, como o caso que eu contei. Você não precisa ter tudo para ser feliz e para estar tranquilo, você precisa se encontrar interiormente. Né? Então que nós possamos aí usar dessa materialidade, das coisas materiais, do plano aqui da matéria, para poder melhorar espiritualmente, para poder melhorar a nossa moral, para poder conseguir mais virtudes para nós, né? E eliminar um pouco dessas antivirtudes que nós trazemos dentro de nós, e assim evoluir. E quando a gente passar para o lado de lá, ou seja, quando a gente desencarnar, nós ficarmos pelo menos mais contentes, né? Com a consciência mais leve. Por quê? Porque eu fiz pelo menos um pouquinho daquilo que eu me propus a fazer antes de encarnar, ou seja, evoluir, cumprir a nossa missão, que é, com certeza, alimentar a nossa alma. Que belíssima mensagem de Emmanuel, e que lição, né? Um puxão de orelha que é muito propício aos dias atuais. Então agradeço a você que esteve aqui nos prestigiando ao vivo, no momento que esse vídeo, que esse Evangelho no Lar está indo online, para você também que está vendo depois. Né? Vamos então finalizar, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus Todo-Poderoso por mais este momento em que estivemos aqui reunidos para realizar este Evangelho no Lar. E com isso deixando os bons amigos espirituais, as boas vibrações entrarem em nosso lar, em nossa casa, para poder, junto com eles, evoluir e melhorar o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Dai-nos então a permissão de finalizar o Evangelho dessa noite. Que assim seja. Muito obrigado.